Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos abençoe e guarde, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que nós nos aproximemos a cada dia um pouco mais do Mestre de todos nós, aonde junto a Ele encontraremos a verdadeira felicidade. Hoje estamos aqui com o nosso Américo. Olá, querido irmão, querida irmã, ouvinte da Rádio da Fraternidade. E a nossa Angélica. Tudo bem? Ele é tão docinho. Obrigada por estar aqui. Quero agradecer, pela possibilidade de trabalho e agradecer aos nossos ouvintes, pela audiência. Hoje vamos fazer um estudo, vamos começar a estudar um tópico deste capítulo, Penas e Gozos Terrenos, que é o capítulo 1º do livro 4º de O Livro dos Espíritos, estudando as perguntas 943 a 946. É o início do tópico Desgosto da Vida, Suicídio. Quem fale teoricamente de suicídio pensa-se logo de cara em morte. Não, estamos falando de vida. Nós estamos aqui para estimular a vida. E, para estimular a vida, vamos abrir com a pergunta 943 para o Américo. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que os justifiquem? Os espíritos respondem, caro João, que vem do efeito da ociosidade, efeito da falta de fé e muitas das vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada de árido tem, e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Antes de nós começarmos a comentar essa resposta, queria falar para o caro ouvinte da Rádio Rio de Janeiro que esse tema é muito delicado, então nós temos que acolher sempre. Todo mundo que está pensando, que está numa situação de desesperança, de depressão profunda, que chega a levar ao suicídio, nós precisamos acolher. Os espíritos, eles são diretos para nós, mas é óbvio que nós não podemos jamais chegar para uma pessoa que está numa situação dessa delicada e falar para ele que esse desgosto, essa sua falta de amor à vida, o suicídio vem da sua ociosidade, da sua falta de fé. Isso seria por demais cruel. Então, muito tato, muito cuidado para falar com os irmãos que estão nessa situação. E para que nós nos preparemos hoje, tanto para não entrarmos nesse equívoco enorme, talvez o maior equívoco da vida, que é o suicídio, quanto para nós também nos prepararmos para ajudarmos os nossos irmãos, esse nosso programa hoje pode nos esclarecer um pouquinho. Então, eu queria primeiro trazer para vocês aqui o número do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Se você tem alguém que está com dificuldade para manter a vida, que está falando em suicídio, indique o número, é 188. Também pode ser pelo
site, você busca no Google CVV ou então www.cvv, você vai lá, nesse site você pode falar por via do chat, né? O pessoal mais jovem adora falar ali pelo chat. Tem acolhimento de várias maneiras e sem dúvida nenhuma é um serviço importantíssimo para esse momento em que nós pensamos ou sabemos que tem alguém pensando no suicídio. E queria também falar para vocês sobre uma cartilha feita em parceria com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Você pode buscar no Google também a cartilha, o nome dela é Suicídio, Informar para Prevenir. Ela tem uma capinha amarela, ou você busca no Google, ou você vai lá na Associação Brasileira de Psiquiatria, você consegue baixar facilmente essa cartilha, é livre para qualquer um baixar. Ela explica para a gente alguns detalhes do suicídio, alguns tabus. Por exemplo, nós diversas vezes achamos que a pessoa que fala em suicídio, ela não vai se suicidar. É o jargão popular, não sei se o João vai puxar minha orelha, mas é aquele jargão popular assim, cão que ladra não morde. A pessoa acha, quem está falando de suicídio não vai se suicidar. Não. Essa cartilha explica, segundo pesquisas sérias, que a maioria das pessoas que cometeu o suicídio falou sim antes que iria se suicidar ou que estava pensando em se suicidar. Ela explica também que no mundo, a cada 40 segundos é cometido um suicídio. Esse dado aqui é da época da feitura da cartilha. Hoje eu acho que ele é muito maior. A cada 40 segundos alguém está se suicidando. Hoje, durante esse programa, temos agora aqui 7 minutos. Nesses 7 minutos, cerca de 10 pessoas já morreram ao redor do mundo através do suicídio. Então é algo muito delicado que nós precisamos ajudar a parar. Nessa cartilha também fala que nós não devemos menosprezar. Não é uma boa tática. A pessoa fala, olha como é que está difícil a minha vida, eu estou com esse problema. Não é uma boa tática falar, olha só, tem gente com um problema muito maior do que o seu. Vamos dar colo. Isso é uma bobagem. Isso, precisamos acolher essas pessoas. Essa cartilha fala sobre fatores que desencadeiam o suicídio, como doenças graves, pessoas portadoras de doenças graves físicas, como câncer, como outras doenças tidas como de difícil cura ou incuráveis, elas têm mais propensão ao suicídio, é o que diz a Associação Brasileira de Psiquiatria. Ela fala sobre a necessidade do trabalho voluntário e da religiosidade, que pessoas que se dedicam ao trabalho voluntário, que se dedicam a uma religião, seja ela qual for. Não estamos aqui levantando a bandeira do espiritismo. Seja ela qual for, a cartilha foi feita por 2 conselhos, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira, e uma Associação Brasileira de Psiquiatria. Nada tem a ver com religião, mas dentro da pesquisa séria que foi feita, concluíram que o trabalho voluntário e a religiosidade influem para eu não me suicidar. São fatores que contribuem para a vida, para a preservação da vida. Então, aconselho que todo mundo baixe essa cartilha ou lembre dessas coisinhas que eu acabei de falar agora aqui, que eu resumi, porque são muito importantes para nós tratarmos de maneira adequada aquele irmãozinho que está pensando em se suicidar. Então, não menosprezar esses problemas dele, achar que aquilo ali é pouca coisa, cuidar para não achar que quem fala que vai se suicidar não vai, cão que ladra não morde, morde sim, quem fala vai se suicidar sim, entender que eu preciso sim conversar sobre suicídio, isso é um outro tabu. O que eu não posso falar, e a cartilha lá deixa claro, é falar sobre métodos, indicar sites, mostrar como se faz o suicídio. Agora, falar sobre o suicídio é totalmente necessário. Conversar sobre o suicídio, sobre o tema, é o que leva à prevenção. Tanto que foi criado o Setembro Amarelo, um mês inteiro para conscientização sobre a vida, sobre a necessidade da preservação da vida. Então, é necessário que se converse tudo isso. Aumentar para as pessoas que estão nessa dificuldade, aumentar para ela o estímulo, o desejo de se entregarem à sua religião, seja qual for. Não vamos tentar forçar a pessoa a vir para o espiritismo, não. Se ela é católica, fala para ela, vá mais à sua missa. Se ela é protestante, fala para ela, vá mais ao seu culto. Seja qual for a religião, tem um poder curativo, tem um poder de ajudar nessa prevenção ao suicídio.
a indicar a essa pessoa possibilidades de trabalho voluntário, enfim. Tudo isso são fatores que nós podemos utilizar para ajudar. Inclusive, eu queria falar para vocês aqui, não sei se o João vai puxar minha orelha, mas é uma rede parceira da Rádio Rio de Janeiro. Nós temos vários tipos de parceria. Na TV Nova Luz, eu tenho um programa com a Yasmin Madeira, onde nós falamos sobre suicídio antes e depois. O que é esse programa? Nós falamos tudo aquilo que leva ao suicídio, o que acontece antes do suicídio, sobre como prevenir, e o que acontece depois do suicídio, que também é uma forma de prevenção, porque a gente entendendo o que vem depois, nós, de uma certa forma, aumentamos a possibilidade de nós não cometermos esse erro. E tem também, nessa mesma emissora, Nova Luz, uma entrevista que eu fiz com a diretoria do CVV, do Centro de Valorização da Vida, em que eles esclarecem também diversas coisas. Então, quem quiser, pode buscar no YouTube que vai achar essas duas, mas principalmente achar essa cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina, que é importantíssima na prevenção ao suicídio. Bom, eu não vou puxar a orelha de ninguém, mesmo porque a orelha do América é pequenininha. Pode machucar. Vai te dar trabalho também, né? Não é? Um negócio é esse. Então, agora, uma coisa eu posso dizer. Temos aqui o nosso microfone exatamente para falar da vida. Para valorizar a vida. Para estimular a vida e a caridade. E salvar a vida de alguém e impedir essa pessoa, ajudá-la a reforçar-se e sair da depressão, talvez seja uma das maiores caridades que se pode fazer dentro da nossa vida. Vamos escutar a nossa vinheta agora, então. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. E nós vamos a 944A para a nossa Angélica. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida, é o que nos diz a 944. E na 944A, nem sempre o suicídio é voluntário? Ok, vamos nós para esse capítulo que é extremamente delicado na visão do homem encarnado. Mas, como a gente está aqui falando de vida eterna, vamos ver como é que os espíritos nos dizem, né? Ele fala assim: primeiro, o homem tem direito a dispor da sua própria vida? Obviamente que não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina. E daí ele pergunta, Kardec pergunta, mas nem sempre o suicídio é voluntário. Aí os espíritos dizem: o louco que se mata não sabe o que faz. Agora vamos lá, gente. Há pouco tempo eu estava no carro, eu ouvi uma canção, é de um grupo chamado Natirutes. Eles têm uma canção que fala assim: quem algum dia não pensou em deixar tudo e ir embora, quem algum dia já não quis desistir e sair fora, quem algum dia não olhou para o céu e sentiu uma força que nos renova e faz o coração ficar numa boa. Há uma luz que vem para dizer que tudo vai dar certo, e os inimigos que eu não posso ver não terão mais força, e as coisas boas que eu imaginar se tornarão vivas, e os pensamentos positivos serão minha fortaleza. Deixa o amor renascer na sua cabeça e você vai ver o que é Deus. Deixa o amor renascer
na sua cabeça, que você vai ver o que é Deus. E aí ele vai descrevendo uma série de situações extremamente positivas. Mas há momentos em que a gente para e pensa, cara, tá muito ruim, eu não tenho como dar sequência a isso. A melhor opção seria dar um fim. Só que é uma visão errada da nossa existência. Por quê? Porque a nossa existência aqui é uma passagem de aprendizado. Eu vou dar fim em quê? Eu vou dar fim na minha passagem de aprendizado. Mas eu vou complicar o quê? A minha oportunidade de crescimento enquanto um contínuo. A minha vida continua. Então, eu acreditando que tudo vai acabar na hora que eu botar um ponto final, quando eu despertar no plano espiritual, eu vou ficar como? Frustrada, né? Extremamente frustrada. Só que o problema não é só a frustração, não. Você vai ter uma jornada de sofrimentos. Sofrimentos por causa dos desenganos, por causa das coisas que não foram bem resolvidas. Então, quando a gente estiver diante de alguma situação que nos leve ao cansaço, ao desespero, e a gente pense na possibilidade de desistir e botar um ponto final, a gente tem que lembrar que nós somos eternos. Não conseguimos colocar ponto final nas nossas existências, porque a nossa existência é eterna. O que nós podemos pôr ponto final é no nosso corpo físico. Mas como o corpo físico é uma coisa material, os nossos problemas também a gente pode botar um ponto final. É só usar da inteligência, da criatividade e da sabedoria para tentar chegar a uma solução. Américo colocou ali a questão na anterior sobre as patologias que acometem os nossos corpos, né? E que nos dão a impressão de finitude, né? O corpo, ele tem um fim, porque ele é perecível, ele é material, ele é perecível. Mas nós temos que admitir que nada acontece por acaso. Há revelia da lei de Deus. Então existe algo a ser cumprido naquele resgate, naquele sofrimento. O que nós temos que ter em mente é sempre aquele ponto. O que eu preciso aprender e modificar com esta situação? Então, 945. O que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Eu tive que dar essa paradinha justamente porque essa questão vai fechar a minha linha de raciocínio em relação às outras duas questões. Os espíritos dizem, insensatos, porque não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Aqui, ele já vai colocar, né, de que as pessoas vão ao suicídio por desgosto da vida. Aí a gente vê na primeira questão, que ele fala, né, que a ociosidade, o tédio, a saciedade levam a um desprazer, né? E uma coisa assim, poxa, uma insignificância. E aí você vê que para cura, você tem o quê? A utilidade, o trabalho, a doação, o trabalho a nível de caridade. Eu não gosto de separar muito essa questão da caridade, não, porque para mim caridade já está tão inserida no meu contexto, ela não é uma coisa à parte, entende? Porque eu uso de todas as possibilidades que eu tenho para ajudar, para educar, para estender a mão, para dar significado à minha vida e à vida do meu próximo. Então, antes de passar para o Américo, não vamos esquecer do nosso número de WhatsApp.
984-8612-7633. 984-8612-7633. E vamos encerrar o nosso programa com o Américo. Na pergunta 946. E do suicida cujo fim é escapar às misérias e às decepções deste mundo? Nós vamos deixar 946A para o próximo programa, tá? Porque esta pergunta tem uma densidade enorme. Os espíritos respondem que esses que acabaram cometendo suicídio para escapar às misérias e decepções deste mundo são pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência ou desta existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Mas ai daqueles que na sua impiedade esperam a salvação no que chamam de acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem de fato favorecê-los por um instante, mas para lhes fazer sentir mais tarde e de forma mais cruel o vazio dessas palavras. O que a gente entende disso aqui, meus irmãos? Nosso querido João falou muito bem aqui. Aliás, é um orgulho, uma felicidade para mim, se eu posso até usar esse termo, estar aqui com o João e a Angélica, porque o João falou para a gente que é vida, e vida sempre. Eu queria falar para vocês que há vida, inclusive após o suicídio, porque ninguém morre. Então, pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar a miséria da sua existência, dizem os espíritos. Por quê? Porque ainda aquele que não conseguiu suportar as misérias dessa existência e suicidou-se, ainda esse vai viver. Nós matamos o corpo de carne, mas não matamos o espírito. E as consequências, os espíritos nos explicam que seja qual for o sofrimento e a miséria que eu viva nessa vida, as consequências que vêm depois do suicídio, elas são muito piores do que qualquer dificuldade que eu viva aqui. Porque as dificuldades que eu vivo aqui são as dificuldades que já estavam programadas. São aquelas que estão de acordo com a dívida que eu tenho que pagar. A partir do momento que eu me suicido, eu contraio mais uma dívida. Então eu tenho que pagar. Além daquelas dívidas que eu já tinha, eu acresço ainda a dívida de ter retirado a minha própria vida, que é um dos maiores equívocos. Os espíritos explicam. Aborto e suicídio. Os maiores equívocos que o ser humano pode cometer é retirar a vida de alguém indefeso, que não tem nenhuma possibilidade de defender-se, que ainda está no ventre, e retirar a própria vida, que é o bem maior que Deus nos concedeu. Então, vida e vida sempre, ainda que eu cometa o suicídio, eu viverei e sofrerei as consequências desse meu equívoco. Então, meus irmãos, não caiam nesse equívoco. Se você, querido irmão, querida irmã, nesse momento que nos ouve, por um momento passou pela sua cabeça cometer esse ato, reflita, apegue-se à sua religiosidade, entregue-se a um trabalho voluntário, entregue-se aos cuidados de um psicólogo, um profissional que é responsável pela nossa saúde mental. Conheça o CVV, o Centro de Valorização da Vida, pelo telefone 188, enfim. Faça tudo que tiver ao seu alcance para tentar fugir desse equívoco, porque as consequências não são boas. E é por isso que hoje nós vamos voltar a essa questão na próxima semana e vamos agradecer a Deus a oportunidade de estar diante desse microfone para falar da vida. Que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo
e que possamos aproveitar o tempo para crescer espiritualmente e conquistar valores reais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui, como sempre, Marta Batista e eu, para darmos prosseguimento então a este trabalho. Nós estamos no capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E hoje, mais precisamente, vamos dar início aos itens 8 e 9. Não procureis os gentios. Então, para dar início aqui a esse comentário, está aqui Marta Batista. Olá, Marta, tudo bem? Olá, Tony, tudo bem? Vamos então prosseguir com esse estudo que tem como um princípio básico, a gente não pode nunca esquecer, né? O título, que é Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então, a gente já viu na semana passada que o objetivo de Jesus, quando nos deixou esse ensinamento, essa recomendação, não era absolutamente estabelecer mistérios absolutos. Pelo contrário, né? Ele disse que não podiam existir mistérios absolutos porque tudo haveria de ser revelado. Então, o objetivo dele, quando ele nos orienta, falando por parábolas naquela época para a população, não falando diretamente como falava aos seus seguidores, é porque, na realidade, assim como ele recomendou, não procureis os gentios, não é por falta de caridade, por você ter que dissimular, esconder a verdade, a revelação para determinados grupos. Não, absolutamente. O objetivo dele era justamente que nós entendêssemos que devemos, para otimizar a nossa pregação, devemos falar para aqueles, primeiramente, aqueles que já estão com o seu coração e seus corações preparados, né, com terra do coração adubada. Por quê? Logicamente, esses vão absorver melhor, vão ter a mente mais aberta para entender e absorver as grandes verdades. Então, esse era o objetivo. A gente não pode perder isso de vista, porque o tema é não esconder debaixo do alqueire, quer dizer, nunca esconder a luz. Mas existem situações em que nós devemos nos abster para que, no futuro, com certeza, esses grupos vão absorver a verdade, vão buscar, inclusive, essa verdade. Que em algum momento, aquela falta de conhecimento vai incomodá-los. Aquilo vai fazer falta. Conhecimentos transcendentes que ainda não estão absorvidos vão fazer faltas. Então, vamos ver o que a citação que Kardec escolheu para nortear as explicações sobre o tema. Vamos ver o que ela nos diz. A esses 12, os apóstolos, Jesus enviou, depois de lhes haver dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, e antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares em que estiverdes presentes, pregai dizendo: está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 10, versículos
5-7. Então, nós observamos que Jesus faz essa recomendação até mesmo aos seus apóstolos, que eles não fossem. E quem somos nós, espíritas e divulgadores da doutrina espírita? Somos os novos apóstolos. Evidente que num patamar diferenciado, né? Nós não estamos naquele patamar dos apóstolos que conviviam com Jesus. Nós somos apóstolos. Nós somos os seguidores de Jesus que levamos a palavra do Cristo para aqueles que querem, desejam, né, de forma sequiosa, as orientações libertadoras de Jesus. Então, ele recomenda que eles não procurem, inicialmente, os gentios, nem mesmo entrassem na cidade dos samaritanos para pregar. Que eles fossem primeiro para aquelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, aqueles que já conheciam um pouco daquela informação, que já tinham os seus corações preparados, adubados, esperando essa terra desses corações, já estava adubada só esperando a semente. Então, pregar para esses é maravilhoso, porque esses já estão preparados, só esperando que a gente leve a palavra esclarecedora, para que eles abracem e aquela semente germine. Então, essa é a orientação. Absolutamente esconder a verdade para ninguém. Claro que esses que têm os seus corações um pouco mais endurecidos porque não estão preparados, em algum momento, na sua grande jornada evolutiva, eles vão necessitar e vão buscar essa palavra de forma intensa. E aí, quando eles forem buscar, porque estão cansados, estão oprimidos de tanta dor, com certeza eles vão estar, digamos assim, receptivos para receber essas orientações. Então Kardec diz, Jesus, em muitas circunstâncias, prova que as suas palavras não eram dirigidas apenas ao povo judeu, mas a toda a humanidade. Portanto, se ele disse aos seus apóstolos que não procurassem tios, isto é, pagãos, não foi por desprezo à sua conversão, o que não seria nada caridoso, mas porque os judeus que acreditavam no Deus único, que esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas a receberem a sua palavra. Então, aquilo que nós falamos, é a terra, o coração que representa uma terra adubada, prontinha para receber a semente. Por quê? Porque já acreditavam, já tinham a informação, já acreditavam naquela ideia de um Deus único. Isso é fundamental. Os outros ainda estavam patinando na ideia do politeísmo, né, de vários deuses. Estavam ainda na condição do paganismo. Ora, então, esses, no futuro, em algum momento da jornada, vão buscar também. E aí, caso nós cruzemos com esses espíritos ao longo da jornada, nós não vamos negar a informação, a luz que liberta, que consola. Não, mas nós temos que esperar que eles busquem, porque eles não estavam preparados ainda. Muito bem, então ele segue dizendo, entre os pagãos, faltava essa base, tudo estava por fazer. E os apóstolos não estavam ainda suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão grande. Eis porque ele lhes disse, ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isto é, ide semear terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios aconteceria com o passar do tempo. Mais tarde, efetivamente, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Então, a gente percebe em que momento nenhum existe aí uma informação
subreptícia de que devemos esconder a verdade. Não, apenas nós vamos modalizar essa verdade temporariamente. Quando eles buscarem, nós informamos. Agora, e aqueles que estão prontos, aqueles que buscam a doutrina espírita por desejarem conhecer a verdade libertadora, luz transcendente informa. Então, não existe absolutamente essa intenção, né, de esconder a verdade, mas o de levar essa verdade no momento propício. Agora, enquanto o momento não chega a esses que estão absolutamente alienados ou distantes de uma revelação transcendente, nós vamos, enquanto isso, levando a palavra para as ovelhas perdidas, ou seja, aquelas que estão prontas para receber, já têm o seu coração com a terra adubada, o conhecimento e a certeza de um Deus único, esperando só que novas informações sejam ofertadas para que eles, então, vão compondo o seu arcabouço doutrinário. E ele segue dizendo: essas mesmas palavras também podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados e os adversários interessados são para eles o que os gentios eram os apóstolos. Seguindo o exemplo dos apóstolos, devem procurar adeptos entre pessoas de boa vontade. Aqueles que desejam a luz, nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam a ver e a ouvir, e que, quanto mais interesse for demonstrado a sua conversão, mais firmes se mostram em seus pontos de vista, apenas por uma questão de orgulho. Vou fazer uma pausa aqui para fazer um comentário, porque qual de nós não teve essa oportunidade, essa convivência com algum amigo ou com algum familiar que insista nessa postura? Todos nós. E quando nós iniciamos na doutrina espírita, nós, bastante exaltados, né, como diz Kardec, nós ainda tínhamos aquele desejo intenso de levar a palavra em qualquer momento, de qualquer forma, para qualquer um. O que era, logicamente, um erro. E no Livro dos Médiuns, capítulo Método, Kardec explica bem tudo isso e como nós devemos pegar, de que forma, a metodologia, para quem e de que maneira. Então a gente percebe ao longo do tempo, né, a experiência, que eles, quanto mais esses que são realmente renitentes e não estão preparados ainda para receber as informações de uma verdade mais transcendente, nós percebemos que quanto mais a gente mostra pontos de vista da transcendência, da reencarnação, da multiplicidade de existências, mas eles se colocam renitentes apenas por uma questão de orgulho. Então é preferível a gente não perder esse tempo e levar para aqueles que estão necessitando e sequiosos, pedindo que nós nos informemos acerca da transcendência. Muito bem, então ele diz que é preferível abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente que a um único que se satisfaz na obscuridade, porquanto assim se aumentará em grande proporção o número daqueles que sustentam a causa. Quer dizer, então é preferível você levar a palavra para tantos que estão desejando, pedindo, implorando, buscando, através de buscas religiosas, indo aos centros, ouvindo as palestras, lendo, estudando, enfim, buscando de todas as maneiras
Eles querem que a gente faça a revelação, mostre a revelação. Se eles estão necessitados e pedindo, por que nós vamos negar essa informação em detrimento de orgulhosamente levarmos a palavra àqueles que são renitentes apenas por uma questão de orgulho para dizer, não, tá vendo? Eu convenci fulano que não acreditava em nada. Bobagem. Bobagem, porque 100 que já acreditavam, estavam apenas esperando que a gente levasse as informações mais detalhadas, nós deixamos de levar essas informações e de proporcionar a esses 100 uma informação libertadora e irá modificar de uma forma definitiva e incisiva a vida deles. Então é preciso que a gente reflita sobre isso. Até porque essa insistência é também orgulho. Então vamos levar, sim, sempre que pudermos, e for possível, a palavra. Mas para esses que estão aguardando. E Kardec segue. Deixar os outros tranquilos não é indiferença, é boa política. Então, aqueles que ainda não desejam, por que nós vamos insistir? Por que nós vamos forçar uma informação para aqueles que não estão querendo? Não, eles não querem. É o momento deles. Esse é o momento da jornada deles. Nós também, no passado, tivemos esse momento. Mas nós temos que respeitar. Quando eles necessitarem, eles vão desejar. E aí, quando eles desejarem, eles vão buscar. E nós estaremos prontos, se cruzarmos o caminho deles, estaremos prontos, com o coração aberto, para lhes mostrar a relação. Então ele segue. A vez deles chegará quando forem dominados pela opinião geral. Quando ouvirem a mesma coisa, incessantemente repetida, à volta deles. Quer dizer, se verdade se tornar algo que realmente seja repetido constantemente, aquilo vai começar a tocar o coração deles. É como se fossem gotas de chuva, né? Gotas de água indo numa terra seca, numa terra despreparada. Mas aquelas gotinhas de água, né? Através da chuva, de um chuvisco, elas vão gradativamente olhando aquela terra e vão, consequentemente, preparando aquela terra para ela sair daquele ressecamento, daquela rigidez do ressecamento, para a necessidade de alguma informação que os liberte, que os console, que os acalente. Por quê? Porque, usando a alegoria da terra seca, a aridez daquela terra muito esturricada, aquilo dói. Aquilo são dificuldades por falta de conhecimento espiritual e os impede de enfrentar com galardia todos os desafios que a vida promove. Então aquela dor da aridez da terra vai ter com aquelas gotículas de água. Então é isso, nós temos que esperar esse momento. Enquanto isso, vamos levando a informação para aqueles que já estão prontinhos, sentados esperando a informação chegar. Ele diz também, então, quando eles ouvirem, né, aquela informação repetida à volta deles, então pensarão que aceitam a ideia voluntariamente. Olha que interessante. Olha o que não é você deixar de informar, é você apenas informar no momento propício. Agora, isso é para todos? Não.
Aqueles que são espíritas é porque eles já buscam algo transcendente. Então, a eles, nós temos que informar tudo que for possível, tudo que soubermos, e tudo que a doutrina espírita nos oferece. Agora, ele está falando daqueles que não estão preparados. Então, para esses, sim, nós vamos graduar a luz esperando que eles busquem. E eles, então, de ouvir por ser aquilo, ser algo natural, já estará naturalizado, eles vão pensar que eles estão aceitando espontaneamente, porque foram convencidos pela sua razão. Mas, na verdade, é porque uma quantidade muito grande de pessoas já tem essa informação, já tem esse conhecimento da luz. E aí, de tanto eles ouvirem aquela verdade à volta deles, eles vão se convencer. E ele diz, também devemos observar que as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação. É aquilo que eu falei. Eu usei a imagem de uma terra esticada pelo calor, pelo sol, durante muitos e muitos anos. Ou, no caso, né, a falta de informação, do materialismo, das opções pelo materialismo, como aparente informação racional, mas na verdade não são. Então, essa terra não está preparada. Para esses sim, nós devemos graduar a luz e só mostrar a eles quando for o momento exato. Então, a gente deve aguardar a época propícia, como se fosse a época do cultivo, para você jogar as sementes e cultivar inicialmente as que forem germinando, sob pena de destruírem as outras, auxiliar a apressar o crescimento. Quer dizer, você deixou de germinar terra preparada e aqueles que não estavam preparados, a semente caiu numa terra totalmente esturricada e, logicamente, não houve a germinação. E, lógico, né? No apressar do crescimento, aquilo se perdeu. Então, vendo isso, né, diante dessa revelação que Kardec nos oferece, explicando a máxima de Jesus, cabe a nós, então, não perder tempo, tentar ficar o máximo possível na terra preparada e aguardar a época do gentio. Não é isso, Tony? Sim, com certeza, Marta. Aos nossos queridos ouvintes, nos resta desejar a eles uma boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.